Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Bora dar mais um passinho para dentro do poder do agora, compreendendo mais um pouquinho esses aspectos, esses meandros, essas questões que nos fazem acreditar tanto em um futuro maravilhoso ou em um passado repugnante ou também maravilhoso e que nos tiram do presente. Quanto mais a gente aprende a estar no agora, quanto mais a gente aprende a se desidentificar desse tempo, da maneira ilusória como a gente gosta de tratá-lo, mais a gente pode dar um passo para dentro de nós. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão do tempo psicológico e como a gente aprender a abandonar esse tempo psicológico. Dessa forma, a gente vai conseguir estar cada vez mais presente, compreendendo os meandros, compreendendo os gatilhos, compreendendo o que é realmente importante e aonde nós verdadeiramente podemos mudar algo no aqui e agora. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, convido para que tu possa te inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando ou que possam também se interessar por esse conteúdo maravilhoso. Estarei lendo aqui junto o conteúdo do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, e junto nós vamos fazer algumas reflexões, alguns debates, alguns questionamentos para que a gente possa interagir e refletir um pouquinho mais. Bora? Vamos juntos lá? Ele começa aqui, eu quero começar, na verdade, tratando sobre um aspecto um pouquinho antes e um pouco mais delicado, muito atual ao momento que nós estamos vivendo no mundo, com tantas guerras e tudo mais. Ele fala da insanidade do tempo psicológico. Olha que interessante isso aqui. Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental. Se olharmos para as manifestações coletivas, elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias, como o comunismo, o nacionalsocialismo ou qualquer nacionalismo ou sistemas rígidos de crenças religiosas que atuam na sua suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, os fins justificam os meios. Olha só o quanto a gente já está vivendo exatamente isso, né? Aquelas pessoas, homem-bombas e tudo mais, que criam atentados, ataques terroristas e que buscam difundir uma ideologia de que não, lá no futuro será melhor. Ok, mas esse futuro tem que ser feito agora. E por que a gente não pode fazer agora? Não adianta eu vender alguma coisa, como algumas crenças, religiosidades diziam, não, se você fizer tudo aqui, você vai ganhar algo no paraíso, vai ganhar terras no céu, vai ganhar uma vida com tantas mulheres e tudo mais. Será? Viva o agora, preste atenção naquele resultado do que tem agora. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando a salvação sobre a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc. será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura, o assassinato de pessoas no presente, exatamente como nós estamos vendo, ou como nós vimos há pouco tempo. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor a Rússia e na China e em outros países dessa mesma ideologia, como estamos vendo agora na Venezuela também, aqui muito próximo de nós. Esse é um exemplo terrível de como as crenças em um paraíso futuro criam o inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental seria séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera na sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita em breves prazeres, como sexo, comida, bebida, drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Quantas vezes a gente vê as pessoas que entram, por exemplo, na compulsão de vício, drogas e tudo mais, que vão e querem mais daquilo ali porque ela tem aquele momento e ficam sempre na expectativa de que depois vai ser melhor, e depois vai ser melhor, e depois vai ser melhor. Mas esse depois nunca chega. Por quê? Porque a pessoa não está presente no agora. Quanto mais desconectado do agora nós estamos, mais nós ficamos acreditando no futuro e o que é pior, mais nós não queremos enxergar o presente, porque o presente me traz uma repugnância, me traz um aspecto de que é terrível, é horrível, e aí eu não construo nem a felicidade para mim, nem para o mundo que eu quero viver. Então é fundamental a gente parar e perceber, opa, aonde que está o agora? O que eu posso fazer agora? O que é verdade nisso? O que depende de mim agora? Como eu posso ser, como Gandhi dizia, a pessoa que eu tanto quero ver no mundo? Como eu posso manifestar esse meu melhor para o mundo já e não numa expectativa futura? Como eu posso agir? Como eu posso construir agora esse futuro, esse mundo que eu quero ver amanhã? A partir da minha atitude, do meu comportamento. E se alguma coisa lá fora está ruim, eu trago e mudo em mim.
Como eu posso fazer diferente? Não adianta eu ser a pessoa mega honesta do mundo e ter toda a corrupção. Eu preciso trazer, acolher, utilizar, por exemplo, o Ho'oponopono, percebendo que o Ho'oponopono é emocional, de que aquilo que está fora está dentro. Então, se existe corrupção dentro, fora existe um traço de corrupção dentro de mim. Ou eu estou negando, eu estou sendo tão legalista, tão correto, que eu estou negando meu aspecto, minha possibilidade de ser corrupto. Então, quando eu acolho a minha possibilidade de ser corrupto, eu consigo integrar esses dois aspectos dentro de mim. E eu escolho, então, o caminho do meio, uma situação de que faz mais sentido, ao invés de eu ficar nessas oscilações, nessas polaridades. Afinal de contas, tudo isso faz parte deste nosso mundo, desse nosso plano. Então você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso está à caça de novas emoções e prazeres? Quantas são as pessoas que estão o tempo inteiro nisso? Eu preciso juntar dinheiro para o dia eu ser feliz, eu preciso trabalhar para quando eu me aposentar eu ser feliz, eu preciso fazer tudo isso agora para depois eu ser... Não, gente, a gente precisa ter o caminho do meio, o equilíbrio, o fazer e o desfrutar no agora. Não é lá numa promessa futura e nem no sacrifício no aqui e agora, mas sim eu ter os dois, a dosagem de tudo. Sempre a temperança é a melhor solução para a gente poder crescer. Você acha que quanto mais bens adquirir uma pessoa, ela se sentirá melhor ou psicologicamente mais completa? Quantas são as pessoas que são milionárias, bilionárias e percebem um vazio gigante dentro delas? Por quê? Porque não está no ter. Minha felicidade não está pautada em ter lugares, em ter pessoas, em ter bens ou ter status social. Minha felicidade está em experienciar, em vivenciar, estar presente completamente nos lugares. Por isso que quando a gente viaja a passeio, de turismo e tudo mais, a gente gosta tanto. Em desfrutar das pessoas, aqueles amigos, aqueles relacionamentos que a gente vai durante uma viagem de navio, de avião, seja lá o que for. Nos bens, eu tenho um carro hoje, tenho outro amanhã, tanto a pé depois, ando de bicicleta, ou no status social, onde eu posso ser pai, posso ser marido, posso ser um CEO de uma empresa e posso ser apenas um servente. Também é uma atividade nobre e que eu posso estar realizando ela da melhor maneira possível. Mas no estar vivenciando tudo isso e não no ter que, e limitar aquele status que eu estou vivenciando. Esta está à espera de um homem ou de uma mulher que lhe dê sentido na vida? E quantas são as pessoas nisso, né? Não, eu vou ser feliz quando eu achar a pessoa perfeita. Mas se tu não te acha perfeito, como é que tu vai achar a pessoa perfeita? Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me acho perfeito, eu não vou encontrar uma pessoa perfeita. E aí eu vou continuar reclamando, porque na verdade a pessoa perfeita vai estar ali na minha frente. Eu não vou conseguir enxergar ela, porque eu não enxergo a perfeição em mim, como é que eu vou enxergar nela? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido, o encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como um roteiro dentro da nossa mente e nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir do presente insatisfatório. E muitas vezes do próprio passado, que aquela pessoa diz, eu não quero nunca mais viver isso, mas continua nessa pauta de o futuro. Mas aí a gente precisa entender um outro aspecto muito importante que o Eckhart Tolle traz aqui. Gravem bem isso daqui, gravem bem. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. Vamos lá. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação e todas as formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. Já a culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, a mágoa, a má água, todas as formas de incapacidade de perdão e de arrependimento são causadas por excesso de passado e pouca presença. Então percebam o quanto na presença é o único lugar que eu tenho como me manifestar, como sair de tudo isso. Como eu já trouxe, eu posso fazer um planejamento, eu posso ter uma ideia, mas eu não vou realizá-la no futuro, eu vou realizá-la agora. Da mesma maneira, eu posso ter passado por alguma situação no meu passado muito dolorosa e tudo mais, mas eu não tenho como voltar lá no passado para resolver ou para mudar algo. Eu só tenho como fazê-lo no
agora. Então, a partir do agora é que eu tenho de novo e de novo e de novo a oportunidade da mudança concreta, tanto do futuro quanto do passado, mas com consciência, com percepção. Esse é o nosso objetivo. Nós somos um veículo de expansão dessa consciência. Então, a gente precisa estar atento, ser essa consciência, manifestar essa consciência, percebendo como o princípio da fenda dupla. Quando eu olho atentamente para a situação, eu permito com que ela se mude. Eu permito ter novas e novas e novas experiências e oportunidades. Então, esse é o nosso papel, gente. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa de salvação, não em um futuro ilusório, mas bem no aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa de nosso sofrimento ou de todos os nossos problemas. E aqui eu quero trazer esse outro aspecto, onde o autor traz essa questão que é o nosso título de hoje, abandonando o tempo psicológico. Então, como abandonar o tempo psicológico? Aprenda a usar o tempo nos aspectos práticos da sua vida. Podemos chamar de tempo do relógio. Essa é a distinção chave, gente, entre o tempo psicológico e o tempo do relógio, para que a gente consiga verdadeiramente se distinguir e dissociar de um do outro, onde eu preciso utilizar um e onde eu devo sair dele. Mas retorne imediatamente para perceber o momento presente, tão logo esses assuntos práticos tenham sido resolvidos. Assim não haverá acúmulo de tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua do futuro. O tempo do relógio não diz respeito apenas à marca de um compromisso ou programar uma viagem. Inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros indefinidamente, estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los, predizer o futuro através de padrões e leis que podem ser físicas, matemáticas, etc., aprender com o passado e adotar as ações apropriadas com base nos nossos prognósticos. Percebam isso daqui, o tempo do relógio eu devo utilizá-lo como sendo métrica. Eu, como administrador também, tinha uma das cadeiras que eu adorava muito, que era tempos e movimentos. Significa a gente poder observar quanto tempo eu levo para gravar um vídeo, quanto tempo eu levo para editar, quanto tempo eu levo para aprender, e com isso eu vou utilizar o tempo de uma maneira de que eu possa fazê-lo caber nas minhas atividades das 24 horas. Agora, não eu ficar com ansiedade utilizando o tempo para medir, meu Deus do céu, quanto tempo vai chegar aquele livro que eu comprei, que dizia que eram 7 dias, eu vou ficar ali contando os relógios, mas se já está lá dizendo, vai levar até 7 dias. Adianta eu ficar preocupado com isso? Não adianta nada. Eu só estou criando uma expectativa que gera a ansiedade, que joga hormônios no meu corpo, de ficar ali naquela preocupação, e isso nutre um aspecto viciante, porque se eu faço isso uma vez e faço outra, eu crio um padrão, circuito repetitivo de ficar o tempo inteiro nessa dependência da ansiedade. E eu deixo mais uma vez de estar desconectado do presente, de viver o que eu tenho para viver aqui agora. Fui lá, comprei tal coisa, pronto, daqui a 7 dias ela chega. E o que eu tenho para fazer aqui agora? Qual é o tipo de atividade, comportamento, resolução eu tenho para fazer agora? Minha vida vai parar por conta daquilo que eu estou esperando, que tem um prazo máximo de 7 dias para chegar? Não, não pode. Eu tenho várias outras coisas para fazer. Da mesma forma, eu ficar reclamando, que é clamar 2 vezes pelas situações que aconteceram no passado. Ai, porque eu cheguei atrasado, meu Deus do céu, porque eu cheguei atrasado naquele compromisso. Ok. Observa o tempo, verifica o teu planejamento, o que houve. Eu não previ que tinha 20 minutos de trânsito no caminho. Eu não previ que começou a chover e que poderia atrapalhar o meu deslocamento. Então da próxima vez que tu tiver um compromisso, antecipa em 20 minutos a tua saída para que tu possa chegar lá em tempo. São essas as funcionalidades, as finalidades lógicas e corretas e coerentes do tempo. Qualquer outra coisa diferente disso, eu estou no tempo psicológico que eu já mencionei aqui antes. Então, mas mesmo aqui no âmbito da vida prática, onde não podemos agir sem uma referência do passado ou do futuro, o momento presente permanece como um fator essencial, porque qualquer ação do passado é relevante e se aplica no agora. Ao planejar ou trabalhar para atingir um determinado objetivo, é feito no agora. O planejamento do próximo ano, que nós estamos próximo aqui a chegar novembro, dezembro, onde as empresas começam a planejar o próximo ano, ele é feito no agora.
Mas ele não fica na antecipação, no sofrimento, não, ele sabe que ele vai ser realizado mês a mês. E chega lá e avalia o trimestre, ok, chegamos na pauta, no planejamento? Não chegamos, vamos rever isso daqui, o que a gente pode ajustar, como a gente pode fazer diferente, e depois no outro trimestre, até a gente verificar se aquele planejamento do ano, e no final do ano eu vou ver, ok, aquele planejamento nós colocamos ele coerente, colocamos para mais, colocamos para menos, quais foram os fatores positivos que nos levaram a alcançar, o que não nos levou a alcançar, o que a gente pode mudar. Para isso serve o tempo do planejamento. Agora, para eu ficar nesse tempo psicológico de frustração, de ansiedade, de mágoa, de ressentimento, de remorso, é só para causar doença, como eu trago nas segundas-feiras na Linguagem do Corpo da Cristina Kaiser. Inclusive, ontem eu falei sobre medo e febre, né? Essa questão do orgulho e de eu estar nessa dissociação do meu tempo presente, vivenciando muita raiva ou muito medo, né? Com o que pode acontecer. Acessa lá. Então, esteja alerta. Ah, não, aqui antes. Em outras palavras, não. O principal foco de atenção das pessoas iluminadas é sempre o agora, embora elas tenham uma noção relativa ao tempo. Em outras palavras, continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Esteja alerta quando praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico. Percebe essa? Pega essa. Por exemplo, se você cometeu um erro no passado e só agora aprendeu com ele, está utilizando o tempo do relógio. Por outro lado, se você considerar isso mentalmente e daí resultar uma autocrítica, um sentimento de remorso ou de culpa, então você está transformando o erro em um meu. E aí entra no tempo do lógico. Ele passou a ser uma parte do seu sentido, do eu interior, e se transformou em um tempo psicológico, que está sempre relacionado a um falso sentido de identidade. A dificuldade em perdoar envolve necessariamente uma pesada carga de tempo psicológico. Aqui nessa dificuldade de perdoar, gente, está o orgulho. Por isso que o Petro, por exemplo, me trouxe essa ferramenta tão fantástica. Os 3 elementos que impedem a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, a nossa expansão da consciência. O homo, orgulho, medo e obstinação. Quando eu fico nesse homo, quando eu fico nesse orgulho, nesse medo, nessa obstinação, eu estou travando de novo e de novo e de novo e não quero esse crescimento. Eu fico nessa batalha interna, eu fico no tempo do passado, no tempo do futuro, eu estou ali com muito orgulho para reconhecer de que eu fiz algo errado, eu estou muito obstinado para alcançar naquele objetivo, ou eu estou com muito medo, tanto do passado ou do futuro, e eu não cresço, gente. A gente precisa ter a visão, como eu compartilhei outro dia, como a gente sai de uma baixa autoestima e vai para uma alta, a gente precisa começar a observar qual é o tipo de voz que tem na nossa mente, qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de julgamento, quem fazia isso? Nossos pais, nossa mãe, nossos avós, aquela pessoa de liderança, e quando que eu vi isso daí acontecer? E como eu posso fazer diferente? O que é verdade nisso? E o que depende de mim agora? De que outra maneira eu posso fazer? Faz sentido isso para você? Me comenta aí, me escreve alguma coisa para que a gente possa ter essa interação e eu entender que esse conteúdo está fazendo sentido para vocês. Para que a gente possa evoluir cada vez mais e quem sabe trazendo outras práticas, outras dinâmicas, para a gente tendo mais e mais essa percepção. E se tu tiveres alguma dúvida, me escreve também, anota aí, qual é a tua dúvida? O que tu não entendeu sobre esse tempo psicológico? Qual é uma situação de que tu possa estar preso no passado ou em uma projeção de ansiedade do futuro? Assim a gente juntos vai construindo cada vez mais essa jornada para poder crescer, para poder evoluir e sair desses tempos psicológicos que tanto nos atormentam a mente. Se estabelecermos um objetivo e trabalharmos para alcançá-lo, estamos empregando o tempo do relógio. Sabemos bem aonde queremos chegar, mas respeitamos e damos atenção total ao passo a passo do que temos e do que estamos tomando nesse momento. Se insistimos demais nesse objetivo, talvez porque estejamos em busca da felicidade, satisfação ou de um sentido mais completo do eu interior, deixamos de estar respeitando agora, porque daí já começa a entrar na ansiedade, na expectativa de fazer alguma coisa. E ele é reduzido a um mero degrau para o futuro sem nenhum valor intrínseco. O tempo do relógio se transforma então no tempo psicológico de novo. Percebe como é tênue? É muito tênue, é muito fácil de eu sair do tempo do relógio para ir para o tempo psicológico. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar, de possuir e de conseguir, de conquistar aquilo. E aí de novo eu entrei. Eu me lembro uma vez um gerente de projeto numa das construções de usina que eu trabalhava,
e ele era sempre o diretor de projetos de construção de usina. E cada construção de usina hidrelétrica leva normalmente de 3 a 4 anos, às vezes até 5 anos. E ele saía de uma usina e ia para outra. Só que quando tu entra em um projeto, e a meta dele era a conclusão daquela usina, o que acontece? Ele estava tão aficionado naquela situação que parecia aquele filme Clique, né, de que ele vai pulando com o controle remoto as coisas que são desagradáveis para ele, e aí ele vivia naquilo lá. Ele chegava às 6 horas da manhã na empresa, saía 10 horas da noite. Eu digo, tá, mas tu não tem família? Tem família, tem um filho, não sei o que lá. Tá, mas e a tua vida? Não, pois é, mas é que eles entendem que eu tenho trabalho. Pois é, mas aí ele vai sacrificar toda uma vida dele para construir as usinas e deixar de ter toda uma vida junto com a família. Um filho que cresceu, uma esposa que daqui a pouco também não está mais junto com ele, porque afinal não tem ele está simplesmente trazendo dinheiro para casa e ele fica naquela situação. Ou seja, será que ele realmente estava engolfado no trabalho ou ele estava fugindo de outros aspectos que ele não queria entrar em contato? É muito importante a gente perceber isso. Às vezes a gente se coloca numa compulsão de bater metas e tudo mais, mas esquece de viver a vida. O ponto é sempre o caminho do meio, como o livro do Tao, O Caminho do Meio, traz. Quando a gente alcança o caminho do meio, a gente pode verdadeiramente crescer e estar em equilíbrio. Cadê ele aqui? Aqui. Estar em equilíbrio para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A harmonia dos opostos. Esse é o nosso objetivo. Não é à toa que nós vivemos em um plano de polaridades, positivo e negativo, bem, mal, certo e errado, para que nós possamos integrar tudo isso dentro de nós. E quando nós conseguimos integrar, aonde? Aqui e agora, a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade aqui e agora também. Então, nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar. Aí ele já trouxe. Aí não somos mais capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho, nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando estamos presentes no agora. E isso foi outro ponto muito importante para mim. Quando nasceu meu filho, eu estava sempre nessa expectativa, né? Quando é que ele vai falar? Quando é que ele vai caminhar? Quando é que vão nascer os dentes? Quando é que ele vai conseguir ficar em pé? Quando é que ele vai ter alguma independência? Quando é que ele vai saber? Depois de 2 anos e pouco, a gente decidiu ter a nossa filha. E aí planejamos ela e tudo mais, e quando ela veio, eu relaxei dele. Eu percebi que um dia ela também ia falar, um dia ela ia caminhar, um dia ela crescer, e eu percebi, uau! Não adianta eu ficar na pressão de que ele tenha que ser perfeito ou de que os dois tenham que ser perfeitos. Esse tempo não diz respeito a mim. Cada um tem o seu tempo, o seu movimento. Eu sou apenas o tutor, o curador, aquele que veio para dar os passos antes, para que eles, no tempo e no movimento deles, possam crescer. Não adianta eu querer forçar e nem eu querer empurrar, mas está tudo certo. Nem eu simplesmente deixar que, não, tá tudo. Não, calma, as coisas acontecem. Né? Como tem o budismo, acho que fala, né, de que tudo está certo, tudo acontece quando era para acontecer, tudo termina quando é para terminar. E quando a gente começa a compreender isso, a gente passa a perceber o agora. Tem inclusive, outro dia, o Piaget, se não me engano, estava falando de uma tribo, que eu não me lembro qual foi a tribo, mas ele estava dizendo de uma tribo de que para eles não existe o futuro, existe apenas o agora e o passado como um acervo das memórias, da cultura, da história, de tudo que eles viveram. E como o futuro não existe, quando as pessoas que estavam ali naquela tribo, naquela comunidade deles estavam indo embora, eles abraçavam e choravam e tudo mais, dizendo, uau, como foi bom ter tido essa experiência com vocês, né? Obrigado, obrigado, e chorando. E aí as pessoas diziam, não, mas nós vamos voltar, mas o que é voltar? Eu não sei o que é amanhã. Eu não sei o que será o meu amanhã. Então, a partir desse ponto que ele já não tem uma expectativa do futuro, ele já não tem uma ansiedade. Mas ele também não fica naquela nostalgia do passado, porque ele sabe, de alguma maneira, muito sabiamente, que o único tempo que existe é o agora. Então, para a gente finalizar esse capítulo todo, eu queria trazer essa última frase aqui, de que não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave da liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Então bora lá praticar mais um pouquinho de agora. Se libertar cada vez mais. E a partir da semana que vem nós vamos dar mais um passo aqui, descobrindo a vida por baixo da situação de vida, para a gente perceber como é que a gente consegue sair desses meandros, dessas situações que ainda nos fazem ter dúvida do agora, de praticar agora, mas perceber quais são as camadas que estão por baixo, que nos impedem também de acessar essa estrutura como um todo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Se tu gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda para outras pessoas e vamos juntos continuar nessa jornada. Obrigado, um abraço, até a próxima.